Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou Theo Hotz, historiador, hebraísta e estudante de rabinato. Eu sou Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. O episódio de hoje é um oferecimento do Museu Judaico de São Paulo. Esse não é o nosso primeiro episódio sobre o museu. No ano passado nós entrevistamos a Roberta Zundfeld para falar sobre o primeiro ano de vida do museu, dele de portas abertas. Mas esse é o nosso primeiro episódio em parceria com o MUJI. É o primeiro de uma série que a gente vai fazer sobre as exposições de longa e curta duração do museu. E para a gente falar sobre a mais recente delas, nós convidamos o curador da mostra Marcelo Brodsky, Exílios, Escombros e Resistências, o Márcio Seligman Silva. Márcio, seja super bem-vindo ao Torá com Fritas, é um prazer ter você aqui com a gente. Eu vou te pedir por gentileza para se apresentar para quem está nos ouvindo. Olá, Theo, Ângela, ouvintes, é um enorme prazer estar com vocês aqui no Torá com Fritas. Eu sou professor de teoria literária na Unicamp, formado em letras e em história, e tenho trabalhado já há algum tempo com questões que associam literatura, artes e questões de direitos humanos, ética, representação da violência, história e memória, temas afins. Perfeito, muito obrigada. Nossa, que o Márcio, ele contempla todos os aspectos do podcast, né? O Theo é formado em história. Só não é estudante de rabinato. Só tá faltando isso. Muito legal. Fugir do rabinato. Bom, Márcio, acho que a gente pode começar falando, né, contando para quem tá nos ouvindo. Acho que esse podcast vai ser interessante também, porque a gente pensa numa exposição de arte em coisas que a gente vai ver. E aqui a gente tá só falando sem imagens. E aí, queria contar para quem tá ouvindo a gente o que quem for visitar a mostra vai encontrar nessa nova exposição do MUJI. Olha, é uma mostra muito legal porque ela realmente apresenta a obra do grande artista e fotógrafo argentino Marcelo Brodsky, né? O Marcelo, desde os anos 90, ele tem um renome primeiro nacional na Argentina, mas logo internacional também. E essa mostra tenta fazer uma espécie de realmente de curadoria da história da obra do Marcelo, desde os anos 90 até as coisas mais recentes. Inclusive, ele produziu obras durante a feitura da exposição. Então, ele vai encontrar esse panorama da obra do Marcelo Brodsky já na fachada do Museu Judaico de São Paulo. Tem duas obras muito interessantes que são fotomontagens que ele faz e ele afixou na fachada do museu, superdimensionadas, de quase 3 metros de tamanho. Essa fotomontagem, só para vocês já terem uma ideia do tipo de trabalho do Marcelo, que é justamente essa elaboração artística com a memória da violência, ela recupera duas grandes catástrofes do século XX. O Marcelo, ele era um dos organizadores do Museu do Parque de la Memória em Buenos Aires, um dos iniciadores, organizadores e mantenedores desse parque até hoje. Quando eles foram visitar, nos anos 90, o local onde seria esse parque, eles encontraram escombros, e ele logo percebeu que esses escombros eram escombros da AMIA, que era justamente a Associação Judaica que tinha sofrido um atentado terrorista, né, em 94, com 85 mortos. Ou seja, onde eles construíram um parque da memória dedicado à memória dos 30 mil desaparecidos, né, sequestrados, torturados e assassinados pela ditadura argentina de 76 a 83, eles encontraram os escombros de uma outra catástrofe, que é a AMIA. O Marcelo fotografou esses escombros e montou com essas fotos estrelas de navio estilizadas, no modo de fazer uma espécie de recuperação daquela catástrofe da AMIA e ressignificação, uma homenagem aos mortos, mas também uma marca da memória, que também é típico da tradição judaica, né? Vocês aí, sobretudo o Theo, nosso estudante aí de rabinato, da questão do zahor, né? Da memória, como um mandamento, como uma parte essencial, tanto das cerimônias judaicas de modo geral, mas como o modus vivendi judaico. Então, já na fachada tem essas duas estrelas de Davi. E é, então, uma elaboração mnemônica, estética, artística dessa catástrofe da AMIA. Na exposição, então, a gente vai acompanhar desde a primeira obra do Marcelo, que teve essa grande repercussão, de 96, que é o Buena Memória, onde ele apresenta, a partir de uma fotografia da formatura da classe dele, da escola, do Colégio Nacional em Buenos Aires, ele faz toda uma história do que aconteceu com todos os colegas dele durante a ditadura. Essa formatura foi de 67, o Marcelo é de 54, e então ele faz inscrições, ele
ele faz uma gigantografia, né, uma super ampliação dessa fotografia de classe e escreve o que aconteceu com cada um dos seus colegas de classe. E a partir daí ele vai recompondo a história dele, mas também a história da ditadura, que também é a história do mundo do século XX, que teve tantas ditaduras, né? Então a gente vai acompanhando essa obra do Marcelo a partir do Boi na Memória. Aí tem toda a questão, por exemplo, dos migrantes, dos imigrantes, dos exilados e toda a temática de outras catástrofes históricas, como, por exemplo, a questão do genocídio colonial e do racismo, enfim. Eu sei que ao longo do podcast eu vou poder falar mais especificamente de cada grupo dessas obras, mas assim, só para tornar talvez um pouco mais imagético o que eu estou falando, o Marcelo, ele é de origem fotógrafo. Ele faz fotografia, mas a maioria das obras dele são apropriações de fotografia. O Marcelo, ele, durante muitos anos, ele teve uma grande agência de imagens, a Latin Stock, que era uma agência que existia na Espanha e na América Latina. E, portanto, ele é um especialista em adquirir e vender direitos de imagens. E ele trabalha com isso. Ele se apropria dessas imagens, obviamente ele compra os direitos de utilização de imagens, muitas vezes são imagens, inclusive com um teor jornalístico, que ele ressignifica através de intervenções. Ele pinta em cima, escreve em cima e torna uma fotografia que é uma coisa eminentemente reprodutível e, portanto, que não existe diferença entre uma foto e outra, né? Elas são reprodutíveis essencialmente. Ele transforma aquilo numa obra única. Cada obra do Marcelo é uma obra única porque tem essa intervenção. Então é como se ele parasse o tempo histórico. Isso que eu falo, né, no texto do catálogo, eu escrevo isso, né? Ele fala assim: Tableau, vamos ver a história, vamos entender essa história, vamos receber essa história. O que acontece é que na nossa sociedade contemporânea, moderna, a gente tem uma sucessão tão grande de eventos catastróficos que a gente não para nem para inscrevê-las. E o Marcelo, esse artista da inscrição dessa história, que faz com que a gente aprenda a parar e refletir sobre o nosso mundo e seus, digamos assim, problemas. Nossa, isso realmente... Você começou, Márcio, falando do Zahor como mitzvah, como mandamento judaico, e agora, no fechamento da tua fala, é que eu me recordo, então, de um dos mandamentos de Zahor, que é Zahor et ma she'asa lecha Amalek, lembre-se do que te fez Amalek, e que é um Shabat especial no ano, em que a gente lê um trecho da Torá diferente do trecho daquela semana, que é o trecho que fala sobre o povo de Amalek, que atacou o povo de Israel no deserto. Isso é uma mitzvah, lembrar disso e não esquecer. De outro lado, é um pouco incômodo, porque a gente olha e fala assim, esse povo nem existe mais, e por que a gente fica remoendo essa coisa? Mas tem uma camada além dessa. Não é só o lembrar específico, é lembrar todo esse momento, qualquer momento de tragédia ou de ruptura, e parar e olhar para aquilo, aquele momento, e realmente congelar aquilo naquele momento, observar aquilo naquele momento. Que nesse momento que você para olhar a história, aí você consegue se apropriar dela e então seguir em frente. É isso mesmo, é isso mesmo. E é muito eu tive na abertura da mostra, que foi no dia 5 de agosto, eu não conhecia ainda a obra do Brodsky, e eu achei muito interessante ver essas intervenções que ele faz nas fotografias, porque a gente vai tender sempre a pensar, não, a fotografia tá do jeito como a pessoa que tirou queria que ela ficasse e não é pra mexer, deixa assim, não vai pintar por cima, né? E há um ano, mais ou menos, no Museu Judaico mesmo, teve uma oficina de bordado sobre fotografias. Então eles estavam com algumas redundâncias no arquivo lá do museu, então assim, tinha da mesma fotografia 3-4 cópias. E aí, por uma questão de espaço físico mesmo, para não ter que abrir espaço para coisas novas entrarem no museu, teve essa oficina que foi, eles deram fotografias redundantes do arquivo e a gente pôde intervir em cima bordando. E foi uma coisa tão gostosa de fazer, eu participei dessa oficina e é muito interessante você ver, né, como dá pra, em cima de uma coisa que foi feita por outra pessoa, alguém criar alguma coisa legal por cima. E o Brodsky faz isso com as pinturas, com as frases sobre as fotografias que ele escreve, e acho que isso acaba também explicando um pouco pra quem tá olhando a obra o que estava acontecendo ali naquele momento, porque você pode ver uma fotografia que é uma coisa fora de contexto, assim, né, e não saber
saber do que é aquele momento, o que foi, se aquilo é uma coisa que foi boa, ruim, o que estava acontecendo. E a partir do momento que ele faz essa intervenção, você consegue também dar um contexto para aquela obra. E aí, nesse ponto, Angela, me permita fazer um pequeno jogo de palavras. Ele dá o contexto. Ele escreve e ele põe legendas nas fotos. Não, é verdade. E é com esses textos que ele vai trazer o contexto e vai trazer aquele que está olhando a obra para dentro da obra, para dentro da história. Ele percebe a importância de unir o texto e a imagem. Novamente, a gente pode falar que é um aspecto judaico da obra dele, que a cultura judaica é uma cultura do livro, uma cultura da escrita, né? E uma cultura iconofóbica, digamos assim. E ele vai trazer a imagem para dentro do texto, e o texto para dentro da imagem, né? Porque justamente a ideia dele é romper com a espetacularização da violência. Porque muitas dessas fotos são fotos muito violentas, fotos difíceis de se reproduzir, inclusive, e tem toda uma questão ética. Por que eu vou apresentar essas imagens do horror, né? É aquela questão que se com relação à Shoah também. E ele justamente ele produz uma construção ética da representação da violência, porque ele a representa nesse sentido que o Theo escreveu tão bem, né? No sentido ético, né? No sentido de um mandamento realmente, de uma recordação que tem um sentido tanto de homenagem às vítimas, mas também de admoestação, de mostrar um caminho para a nossa vida, para nossa, enfim, para nossa história, que não necessariamente precisa estar sempre repetindo essas violências. Perfeito, Márcio. E o que a gente estava pensando aqui também é de como as peças da mostra foram definidas, né? O que foi definido que iria para a mostra. O Brodsky tem 40 anos já de carreira. Para quem está nos ouvindo e não sabe, ele é um artista vivo. Ele é de 54, como o Márcio tinha falado antes. Então ele ainda é vivo, ele ainda produz. E aí, como foi selecionada o conteúdo da mostra? Foi em parceria com ele, com o museu? Olha, Angela, primeiro assim, só uma rápida nota biográfica, né? O Marcelo, ele não só está vivo, como ele está vivíssimo, né? Ele está tendo muitas exposições. Entre ano passado e esse, ele teve exposições na Tailândia, na Colômbia, no México, essa aqui do Brasil. Ele fez um estágio também em Angola. Enfim, ele é uma pessoa extremamente ativa. É difícil de acompanhar o pique do senhor Marcelo Brodsky, né? Mas assim, só para você terminar, eles têm aqui, né, suas obras estão no Metropolitan Museum, coisas assim bem simples, né? Pinacoteca do Estado de São Paulo, Museu de Arte do Rio, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Museu Nacional de Belas Artes de Houston, Museu Judaico de Nova York, Museu de Arte Moderna de Buenos Aires, o Sprengel de Hannover, Museu de Arte de Lima, Museu de Arte de Princeton, enfim, Tuck, são várias universidades norte-americanas, porque a obra dele é uma obra que também tem um grande atrativo para as pessoas que pensam a questão tanto da memória, estudos judaicos, estudos de arte. Então ele acaba sendo muito convidado para dar palestras e fazer mostras também em universidades pelo mundo afora, né? Então, como que eu fiz essa curadoria? Eu conheço o Marcelo, talvez seja interessante lembrar como eu o conheci. Eu organizei um evento no Instituto Goethe de São Paulo, no famigerado 11 de setembro de 2001. O evento era sobre memória da arte e arte da memória. A gente ia estudar catástrofe e representação. E no dia da abertura do evento, 2 aviões se chocaram contra as Torres Gêmeas de Nova York. O destino pôs a mão na cintura e falou: é mesmo que vocês vão estudar isso? Deixa eu ajudar, né? Assim, deram assim uma ilustração tenebrosa porque a gente estava querendo pensar. A gente nem conseguiu abrir o evento. A gente, né, teve que adiar em um dia a abertura, porque foi aquela coisa chocante. Inclusive, tinha um professor que vinha de Boston, que acabou não vindo no evento porque vocês lembram que fecharam o aeroporto de Boston. Enfim, foi uma loucura. Mas enfim, o evento aconteceu. Mas foi nesse momento que eu conheci o Marcelo, porque ele era um dos convidados. Inclusive, convidei artistas também alemães que trabalham com a memória da Shoah, como o Horst Hochheiser, o Andreas Knitz. Eles ficaram amigos nessa ocasião, conheceram artistas brasileiros e depois fizeram muitos projetos juntos. E eu sempre junto com eles, porque a gente ficou amigo a partir desse evento, que foi um evento muito intenso, você pode imaginar, né? Promoveu essa situação histórica, né? Uma liga ali emocional e intelectual muito forte. Então eu conheço a obra do Marcelo desde aquela época e eu já há tempos tinha essa ideia de fazer uma mostra maior dele. E com o surgimento, né, do Museu Judaico aqui em São Paulo, com eu indo visitar lá aquele espaço, né, conversando com outros diretores de museu, curadores, como o Marcelo Araújo, do Moreira Salles, veio essa ideia, poxa, por que não propor para o Museu Judaico? E eu levei essa proposta para o Felipe Arruda, que foi super generoso e aberto, e aceitou. Eu fiz uma proposta
proposta inicial, porque como eu conheço a obra do Marcelo há bastante tempo, eu fiz essa proposta, acertei um pouco os ponteiros com o Marcelo, porque como eu falo para você, a gente está conversando com o Marcelo, ele está produzindo novas obras, e eu acabei incorporando essas novas obras. Justamente uma das obras mais surpreendentes é o que seria, existe uma espécie de percurso ideal que o curador pensa da mostra, né? Óbvio que o espectador que entra no museu vai fazer o percurso que ele quer, mas existe um certo percurso ideal que acabaria com essa obra, que é uma série de 4 imagens de uma fotografia do Bernardo Guerreiro da Marielle, uma foto icônica do rosto da Marielle Franco, né? E essa obra foi feita enquanto a gente estava fazendo essa exposição, né? Montando, bolando ela e pensando na curadoria dela, né? Então, no final da exposição aparecem 4 imagens pequenas dessa reprodução, mas se você sai na rua, saindo da sala de exposição, a parede do Museu Judaico, nessa parte, ela é toda transparente, você dá de cara com a Avenida 9 de Julho, e o espectador vê, então, essas mesmas imagens reproduzidas no muro da Avenida 9 de Julho, com imagens de praticamente 4 metros por 3, 4 imagens dessas, é uma coisa de um impacto gigantesco. E essa obra foi toda produzida e pensada, idealizada durante a construção da exposição também, né? É uma obra que tem muito impacto e que tem muito a ver também com essa preocupação, com essa pegada do Brodsky de realmente estar inscrevendo essas histórias da violência e trazendo para a gente pensar sobre a violência e não simplesmente reproduzir a violência como muitas vezes a mídia o faz, de uma maneira voyeurística e sensacionalista. Perfeito. Tá super interessante essas imagens da Marielle ali na 9 de Julho, porque ela é como o Márcio falou, essa parede do Muja, ela é toda envidraçada. Não sei se você vai lembrar, então, quando a gente foi na exposição botânica do ano passado, que tinha o jardim. E do outro lado a gente enxergava toda a erva daninha. É um ser rebelde. Exato. Então é ali que tá a Marielle agora, grandona, linda, e ali tem a parada de ônibus do Museu Judaico. A parada tem o nome Museu Judaico, então tudo se conversa ali, né? Ficou muito bacana mesmo. E essa imagem da Marielle, ela tem um quê de Andy Warhol, assim, como aquela foto da Marilyn Monroe que atrás é colorido, né? A imagem da pessoa tá em preto e branco e o fundo colorido e dá uma sombreada, assim. Ficou muito legal. O Andy Warhol, ele fez essas séries variando as cores serigráficas nos anos 60, que tinha a ver também, ele dizia que ele se inspirou para fazer essas séries nas fotografias das manchetes dos jornais, né? Ele falou, sempre aquelas fotos violentas. Ele falou, gente, a gente precisa refletir sobre essas imagens. Então ele pegava essas imagens e as reproduzia colorindo, justamente para produzir uma espécie de desvio de paralaxe, para a gente prestar atenção nessas imagens, não simplesmente reproduzi-las. E ele fez a Marilyn Monroe, fez a Jackie Kennedy, tem várias figuras icônicas dos anos 60 que ele produz. Né? Isso também, isso já é outra pegada, é a questão da cultura pop, né? Mas essa série que se chama Disaster in America, justamente ele está pegando essa coisa dessa violência nos Estados Unidos e elaborando artisticamente a partir dessa variação de cores. E o Marcelo, ele dá uma atualizada, né? Isso faz parte do processo artístico, né? Que a gente pode chamar, de contemporâneo pós-moderno, né? Ele vai citar, né, esse gesto warriano no contexto brasileiro, no contexto atual, né? Dessa questão, que é uma questão premente, como todos sabem, ainda não resolvida do ponto de vista jurídico, né? Policial, jurídico, e que tanto nos impacta. Também tem uma questão que é importante. O Marcelo, como fotógrafo e como um especialista em imagens fotográficas, ele tem uma relação muito profunda com o dispositivo fotográfico, uma profunda compreensão da fotografia, né? Então ele está pensando justamente como essas imagens se transformam no século XXI com as novas mídias, porque a obra do Marcelo, ela não seria, apesar de ele ter uma origem analógica, né? Ele estudou fotografia em Barcelona nos anos 80, ele se apropria muito bem do dispositivo digital, porque ele diz que ele não conseguiria fazer as obras dele sem a fotografia digital. Por quê? Porque ele reproduz muitas vezes fotografias analógicas dos anos 60, por exemplo, na série dele, 1968, Fogo nas Ideias, são todas fotos dos anos de 68, né? Portanto, fotos analógicas. Só que hoje em dia você pode pegar qualquer foto analógica e digitalizar, evidentemente, e você pode imprimir num papel que não é papel fotográfico. Ele imprime em papel de pintura, papel de algodão, onde ele pode pintar, né? O Hahnemann, né? Que é um papel que ele gosta de utilizar, que é um papel que artistas utilizam. Então ele acaba misturando o analógico com o digital.
digital nesse procedimento artístico dele. E tem mais uma última coisa que eu gostaria de destacar, que é o que aconteceu durante a pandemia, o assassinato do George Floyd e essa gigantesca repercussão, que também é uma repercussão que bombardeou o mundo com muitas imagens, começar pela própria imagem terrível do George Floyd sendo assassinado. Então isso produziu um movimento que a gente pode chamar um movimento de descolonização do nosso universo imagético, né? Então aí teve toda essa questão do ataque aos monumentos, essas estátuas que muitas vezes representavam, né, figuras de colonizadores, de traficantes de escravos que eram homenageados até hoje em muitos países, né, no Brasil inclusive, mas nos Estados Unidos, na Europa e etc. E então o Marcelo, ele participa intensamente, é como se a obra dele ganhasse ainda uma nova atualidade, sabe? A onda da pegada do Marcelo subiu muito nos últimos anos, porque ele já fazia isso. A obra do Marcelo era justamente de refletir criticamente sobre as imagens. E de repente o mundo se acordou para o fato, gente, a gente tem que pensar sobre essas imagens que cada vez mais nos moldam, né? Nós vivemos nesse colchão de imagens, estamos o tempo todo vendo imagens nos nossos dispositivos, e essas imagens, elas estruturam as nossas emoções e estruturam as nossas ações políticas, inclusive em quem a gente vai votar, por exemplo. Então a gente tem que pensar na seriedade desse universo imagético que nos atravessa, e é isso que o Marcelo está pensando, né? E de uma maneira que eu acho muito saudável, muito crítica, porque justamente ele tem essa pegada muito associada a todos os temas que têm a ver com a luta pelos direitos civis, direitos humanos, etc. Não, e que tem tudo a ver também com o próprio Museu Judaico. Ele é um museu judaico, mas ele não se pretende ser apenas um museu judaico, e isso está explicado em vários espaços diferentes do museu, como ele se entende enquanto museu judaico como um museu de uma minoria, e ele entende, portanto, o seu papel social enquanto expressão dessa minoria frente a outras minorias que também devem ser contempladas e aparecem constantemente dentro do nosso museu judaico em São Paulo. É realmente fantástico, fantástico. Não, tem essa questão da fachada do museu, tem uma escrita em hebraico, Theo, não sei se você lembra, na sinagoga, que eu não vou conseguir reproduzir, mas é alguma coisa como Casa dos Povos, enfim. Casa da oração. Que a minha casa será a casa de oração para todos os povos. Isso, muito obrigado. Então, é essa ideia dessa abertura, né? Porque o povo judaico e a cultura judaica, ela só sobrevive há milênios porque ela sempre conseguiu fazer, né, esse duplo movimento de manter a tradição e de estar no presente, estar conversando com os outros, estar se atualizando e estar interagindo com o seu local diaspórico, por assim dizer, né? E absorvendo muito dessa cultura, né? A gente vê o exemplo clássico, são os nomes dos meses hebraicos. Na época da Torá é o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês. E de repente, já no período dos profetas, depois do exílio da Babilônia, de repente esses meses agora têm nomes. Tishrei, Kislev, Adar, e esses nomes, que são todos nomes babilônicos. E que hoje não existem mais como nomes babilônicos e só continuam na existência dentro da humanidade a partir do judaísmo, através do judaísmo, que absorveu, e hoje esses são os nomes dos meses judaicos, mas que não são judaicos na sua origem, né? Você vê, Theo, você falando isso aí, eu estava pensando na obra do Marcelo que eu descrevi no começo, que é uma obra que pega várias ruínas e vai juntando e construindo uma nova obra. Você vê, são ruínas do momento babilônico da história judaica que estão ali ainda na atualidade por conta dessa continuidade, desse modus vivendi judaico, que é como dizia o Gershon Scholem, né? Quer dizer, como se fosse o trilho com duas dormentes. Uma dormente é a tradição, outra dormente é o presente, é o local. Sem essa dupla, esse duplo esteio, você cai no fundamentalismo. E é esse que é o risco. Quando você não consegue mais falar com o presente, esse que é o risco, você pode cair na loucura, porque é a loucura do fundamentalismo. A próxima pergunta que eu tinha para te fazer, Márcio, é como foi definido o título da mostra? Porque a gente vem falando de tantas coisas da obra do Brodsky e 40 anos de carreira para apresentar uma mostra das coisas dele. Como foi definido esse título e o que seria apresentado? Ângela, foi, assim, para mim foi espontâneo. Eu sugeri, o Marcelo gostou. Primeiro ele ficou um pouco assim, falando, puxa vida, exílios e escombros, não é muito pesado? Eu falei, bom, Marcelo, vamos ver as obras que a gente vai expor lá. Metade delas são sobre exílios, né? Quase outra metade é sobre
escombros, né? E resistência, né? Porque a questão é que para o Marcelo, certamente o mais importante para ele é o terceiro momento, é a resistência. Mas você vai construir esse ethos da resistência a partir da presença dessas imagens. É como na ritualística judaica, você lembra de todas as catástrofes da história para construir um ethos, né? Um ethos de uma vida ética, exatamente. Então a resistência, ela é o ponto fundamental, é o ponto de chegada, digamos assim. E é interessante porque, por exemplo, para voltar à série 1968, Fogo das Ideias, é uma série que ela é realmente, vamos dizer assim, 100% resistência, porque ele faz uma curadoria de imagens no mundo inteiro, em todos os continentes, em grandes cidades, de movimentos de rua que aconteceram em 1968. E todos sabemos que esses movimentos, eles tinham um cunho realmente de uma revolta democrática, né? De dar um basta a um modelo de sociedade patriarcal, tradicionalista, hiper-hierarquizado. E então as demandas são demandas bonitas, são demandas que têm a ver com uma libertação dos sonhos, das utopias, né? A gente está num momento na história da humanidade que a gente pode construir as nossas utopias sem destruição. Então, essa utopia de 68, esse ímpeto revolucionário que tem a ver com uma produção de um inteiramente outro a partir dessa força da juventude mesmo, que são jovens que estão ali nas ruas praticamente, na sua maioria. Então é um momento da exposição que para mim é muito importante. Agora eu vou fazer um contraponto dessa sala 1968 com uma outra sala, que é absolutamente escombros, absolutamente violência, que é a sala onde ele vai relembrar do genocídio que o Império Alemão fez na atual Namíbia, na virada do século XIX para o século XX, que é um genocídio que pouquíssimas pessoas conhecem, mesmo na Alemanha. Só em 2021, né, há 2 anos, a Alemanha reconheceu que perpetrou esse genocídio, onde ele matou mais de 50% da população Nama e da população Herero, e cujos descendentes até hoje lutam por reparação e por reconhecimento desse genocídio. Que aconteceu, como eu falei, em 21, mas aconteceu de uma maneira que esses descendentes consideram bastante insuficiente, porque foi a partir de acordos de Estado. E eles falam, o Estado da Namíbia não representa essas populações descendentes desses sobreviventes do genocídio. E esse genocídio, o Marcelo, ele foi tocado também por ele, porque ele percebeu nas imagens, realmente, ele trabalha com as imagens, ele percebeu nas imagens, nas fotografias, que foram feitas pelos perpetradores, né, do genocídio, pelos alemães. Ele percebeu que tinham certas coisas que aconteceram ali no começo do século XX que aconteceram novamente na Europa Central, nos campos de extermínio, campos de concentração e de extermínio. Então teve toda ele reproduz essas imagens coloniais, ele colore essas imagens, mas com tons bem pastel, porque a pegada aqui é justamente mostrar a história do horror, e ele escreve os atos que os colonizadores fizeram, atos de destruição. Então, nós escravizamos vocês, nós assassinamos vocês, né? Nós violentamos suas mulheres, nós testamos as duchas. Tem uma fotografia que justamente a gente vê ali essas populações que foram dominadas pelos alemães em duchas coletivas. O Marcelo percebe, olha, eles estão construindo um campo de concentração onde tem duchas. E depois, o que essas viraram 40 anos depois? Ou então, nós testamos os trens, o transporte de trem. Também tem fotografia de trem abarrotado dessas populações que foram espalhadas. Uma das técnicas de genocídio era justamente dispersá-los no deserto. Então, ele vai encadeando os genocídios do século XX, mostrando como existe uma lógica genocidária, que a gente chama hoje em dia de necropolítica, a partir do Achille Mbembe, desse filósofo dos Camarões, né? Porque o Marcelo, ele tem justamente essa questão de produzir uma história crítica, uma história onde a gente consiga estabelecer uma solidariedade com essas populações que sofrem e perceber, né, em que medida nós estamos repetindo hoje em dia. Por isso que a obra dele nunca acaba, porque lamentavelmente a gente continua repetindo essas violências, a gente continua produzindo, né, genocídios, etnicídios, todo tipo de violência contra a questão das mulheres. Também ele tem uma obra da exposição sobre a questão do feminismo, né, porque isso aparece como uma coisa estrutural na modernidade. A exposição ilumina um pouco esse lado obscuro da modernidade, né? A modernidade, ela tende a ser vista como um momento de progresso, de triunfo do iluminismo, né? É bem numa pegada de Adorno, Horkheimer, para quem conhece, a Dialética do Esclarecimento, né? Que é um livro do final dos anos 40, que foi escrito exatamente no pós-guerra ali, né? Foi gestado durante a guerra e publicado
agora no pós-guerra, né, que tentava mostrar como o iluminismo e a modernidade é um momento histórico profundamente ambíguo. E o Marcelo, ele trabalha com essas ambiguidades também da modernidade. Perfeito. Do que você foi falando, eu fui me lembrando do que eu vi na mostra. Essa parte do genocídio da Namíbia me impressionou bastante. Quem já tinha falado um pouco sobre isso com a gente foi o Glauco Figueiredo, que é um ouvinte nosso, amigo, e já passou aqui pela bancada do Torá também, quando a gente falou sobre judaísmo e movimento negro. O Glauco é ativista do movimento negro, e ele comentou com a gente sobre esse genocídio da Namíbia perpetrado pelos alemães, que é uma coisa da qual a gente não sabe, né? Não, é pouco comentado, pouco divulgado, não sei muito bem que verbo usar para falar disso, mas é mantido na miúda, né? Para falar um português mais coloquial. E da questão da resistência dos anos 60... Ali me chamou muito a atenção uma foto que acho que é a foto até mais que estão usando para fazer a divulgação da mostra, que são atrizes brasileiras protestando contra a ditadura. E aí você tem ali bem novinhas, assim, a Eva Vilma, atrizes que hoje em dia a gente lembra delas com o rosto mais velho, mas elas estão bem mocinhas, assim, e estão todas de mãos dadas na frente de uma manifestação protestando contra a ditadura militar que tivemos no Brasil. Essa foto é muito, muito interessante de ver. Me chama a atenção. Ela também tá com esses tons mais pastel, como do genocídio, as fotos do genocídio da Namíbia. E me chama a atenção também só voltando rapidamente para as fotos da Namíbia, que ele escreve tanto em alemão quanto em inglês. Então, para qualquer pessoa, assim, se você não entendeu numa língua, tudo bem, tem uma tradução aqui. Lê o que tá escrito, é importante para entender. E como ele vai falando, isso, como se a fotografia fosse do ponto de vista de quem cometeu aqueles atos, que ele vai usando a primeira pessoa do plural. Nós matamos vocês, nós estupramos as suas mulheres, nós testamos coisas em vocês. E quando o Márcio fala isso da questão dos chuveiros, dos trens, nós fizemos testes em vocês. Tem uma frase, se não me falha a memória, muito parecida com isso, se não são essas as exatas palavras. E aí você fala, nossa, para usar daí uma linguagem de internet, era um beta-teste. Então foi um balão de ensaio ali para depois ser usado na Europa mesmo, né? Fizeram um campo de teste e depois aplicaram. No texto que eu ponho, eu achei que era uma obra que tinha que escrever bastante, porque, inclusive, é interessante, durante o processo de construção da obra, alguns funcionários ali que trabalhavam com a gente falaram, nossa, que obras terríveis, que imagens horríveis são essas, né? São obras que despertam, né, uma espécie assim de revolta, né? É aquela questão, eu volto à questão adorniana, né? Escrever um poema depois de Auschwitz é um ato de barbárie. Como que a gente pode mostrar essas imagens? Por isso que a contextualização é fundamental dessas imagens. E o Marcelo contextualiza a partir primeiro da dimensão, não sei se você lembra, mas são as imagens menores que a gente tem na mostra, elas são bem pequenas, não quis ampliar muito essas fotografias, porque são fotografias para você se aproximar delas, como se você fosse literalmente com esse gesto se aproximar do teu corpo, você está se aproximando dessa história esquecida e tentando entender o que são essas palavras de ordem, né? Esse imperativo, né? Que tem ali nessas frases em alemão. É muito interessante que ele coloca em alemão, depois traduz em inglês para ter uma compreensão, que a maioria das pessoas não entende inglês, alemão, porque a ideia é justamente produzir uma narrativa. Ele produz ele corporifica, ele dá corpo à história. Isso que eu falo, ele é uma pessoa que compreende como as imagens funcionam e como a gente pode contar a história com essas imagens. Aliás, se você perceber, essa sala, ela está numa continuidade com outros 2 painéis grandes, e primeiro é o tríptico, Eu Rezo com Meus Pés, e onde aparece essas fotografias, são 3 fotografias, né? O Rezo com Meus Pés, né? I Pray With My Feet, né? Onde tem primeiro o Martin Luther King, numa dessas caminhadas que ele fazia junto
com o Abraham Joshua Heschel, e depois, na segunda imagem, nós temos o Heschel com o Meyer, que está numa espécie de uma reunião de trabalho em Nova York, e na terceira imagem nós temos o Meyer num evento em Buenos Aires, logo depois do final da ditadura, na fundação de um movimento pelos direitos humanos judaico, onde se comemorava também, se lembrava, o levante de resistência do gueto de Varsóvia. Então, olha só o que está articulado nessa sala: genocídio na Namíbia, a luta pelos direitos do Martin Luther King, os rabinos que se associam nessa luta ao Martin Luther King e o Marshall Meyer como esse rabino que leva, né, esse impulso, né, da luta pela democracia, pela igualdade para a Argentina, né, se torna um rabino importante na Argentina e vai lembrar, ao mesmo tempo, nesse dia na Argentina, em 1984, dessa manifestação que está nessa fotografia, essa luta pela consolidação da democracia na Argentina, homenagem às vítimas da ditadura na Argentina e homenagem aos heróis do gueto de Varsóvia. Novamente, resistência, gueto de Varsóvia, que é a resistência, assim, meio que paradigmática na história da Shoah, né? Então você vê como ele vai entrelaçando narrativas, ele vai entrelaçando e construindo, né, aquilo que eu falei, um painel da história da modernidade como uma história da violência. E a gente tem que entrar nessa máquina da modernidade de reproduzir a violência. A Hannah Arendt, que eu cito no texto explicativo das obras sobre a Namíbia, eu lembro que no Origem do Totalitarismo, de 1951, ela dizia isso. A violência perpetrada pelo exército do Império Alemão no território africano serviu de ensaio, de treinamento, né, de produção desse saber racista, inclusive, como você pode racializar toda uma população, animalizá-los para dominá-los, para transformá-los em escravos e para matá-los. A Hannah Arendt tinha isso muito claro, e outros intelectuais ali final dos anos 40, 50, depois a gente se perdeu um pouco essa noção, né? A gente sabe que a história da construção da memória da Shoah é uma memória, eu não vou retomar esse tema aqui, é um tema complexo, interessantíssimo, né? Mas a gente acabou recortando a Shoah da história do século XX. E é importante retomar como essa história faz parte do século XX. E é isso que o Marcelo mostra também nessa exposição, de uma maneira que eu acho bastante rica e importante. Quando você fala da questão do Holocausto, de que teve esse ensaio antes e depois com a técnica, digamos, aprimorada, né, ali no final da Segunda Guerra Mundial, a solução final e tal. Muitas vezes quando a gente fala de Holocausto, algumas pessoas, principalmente de fora da comunidade judaica, podem ter a impressão de que foi um evento assim que um dia as pessoas acordaram e isso estava acontecendo. Antes estava tudo normal, então tava tudo bem, né? Não estava acontecendo nada e de repente um dia, sei lá, você abriu a porta de casa e tinham virado uma chave ali e estavam levando a galera embora e expropriando as pessoas das suas coisas, da sua humanidade, enfim. E eu tenho uma amiga, a Dani, que ouve o podcast, e ela sempre fala pra mim isso: nossa, Angela, a gente é amiga de Twitter, então pra usar uma expressão que é muito característica daquela rede social em específico, ela fala: você alugou um triplex na minha cabeça no dia que você falou, a gente tem que parar pra pensar no que aconteceu antes do Holocausto. Aquilo foi o fim da história, ou a metade pro fim, né? O que a gente vê mais é o que aconteceu mais pro final. Mas como que a gente chega num ponto em que isso é passível de acontecer? Exato. A história de 33 a 39 é tão importante quanto para entender todo o restante de 39 até 44. E até mesmo um pouco antes de 33. E é por isso também, e aqui eu falo como professor, que fui professor em escola judaica em São Paulo, e como eu via que às vezes existia uma noção descolada entre o que foi a Segunda Guerra Mundial e entre o que foi o Holocausto, como se fossem dois eventos que não têm exatamente ligação um com o outro, como se a guerra fosse uma cortina de fumaça para o Holocausto, o que é impensável, de tanto que a gente acabou fazendo um foco recortado sobre o Holocausto. E aqui, há um tempo atrás, eu falei isso no Torá com Fritas, que nós, educadores judeus, temos que fazer o nosso meia-culpa e fazer o nosso balanço de onde foi esse desequilíbrio. Eu falava isso no contexto de que a gente aprende
tanto sobre lembrar para não esquecer, lembrar e dizer nunca mais para que isso não aconteça, mas a gente às vezes não entende essa frase como para que nunca mais aconteça, nem comigo, nem com ninguém mais. Muitas vezes recortamos tanto que a coisa fica só, que não acontece com a gente. Tá acontecendo com a outra, e aí é onde eu retomo o papel social do Museu Judaico. E ele sim, nesse aspecto, ele toma a história para si e fala, quando a gente diz nunca mais, e quando a gente fala da barbárie, do Holocausto e tudo mais, a gente também está falando de outras tantas tragédias. E quando a gente diz nunca mais, não é só com a gente, é com todas aquelas pessoas. E aí eu acho que os educadores judaicos têm que fazer aí um balanço de como que essa história está sendo tratada dentro das escolas e fazer essa outra parte também, o pensar antes, o pensar o que aconteceu antes. E aí, nesse caso, é onde em história judaica, em algum momento, antes de chegar nesse assunto, o professor tem que trazer o genocídio da Namíbia para dentro da sala de aula. E eu diria ainda criar esse tipo de... Também lembraria do genocídio armênio. Porque Exato. Tem um curso importante do Hitler no início logo antes da invasão da Polônia, feito aos generais nazistas, ele dizia quem lembra hoje do que aconteceu na Armênia? Portanto, vocês podem se sentir totalmente livres para ser violentos, tanto quanto vocês devem ser, segundo a nossa cartilha, porque todo mundo já esqueceu, de fato, no começo dos anos 40, ninguém falava do genocídio armênio, né? Foi um genocídio totalmente recalcado, um genocídio de mais de 1 milhão de pessoas, que aconteceu ali pro final da Primeira Guerra Mundial, pelo Império Otomano e, lamentavelmente, também com o apoio de tropas alemãs. Então, tem uma história do esquecimento que tem que ser lembrada também, que é um pouco isso que você está falando, Theo. Quando a gente pensa focado só, você constrói um muro em torno de um fato, você não vai entender esse fato. Se você, na teoria hermenêutica, né, na teoria da interpretação, isso é claro, você trabalha com hermenêutica também bíblica, você não pode tentar entender uma frase só por ela. Você nunca vai entender uma frase sozinha. Tem que entender o texto, tem que entender o contexto do texto, etc, etc. Né? Você tem que saber se afastar e aproximar. Assim que você entende uma coisa. Né? Senão você isola e destrói o fato, destrói o que aconteceu, não entende mais. E não consegue mais dialogar também com outros grupos, outras famílias, outras histórias. Por isso que é fundamental isso que o Museu Judaico faz, é fundamental isso que também o Museu Judaico de Washington fez desde o início. É um museu sempre aberto também para a história de outros genocídios, faz exposições sobre genocídios na África, a questão de Ruanda, a questão armênia, enfim, isso está muito claro para as pessoas que trabalham de uma maneira séria com memória e com o judaísmo. Se você se fecha, você está condenado a não conversar mais. E também, se você não conversar mais, você vai ser excluído também. Né? Aí você está justamente não respeitando esse princípio, né, do duplo esteio da memória que o Scholem falava, que tantos outros pensadores judaicos, né, falavam. Né? Então, eu acho que essa questão dessa memória, dessa construção dessa narrativa complexa que o Marcelo faz, é também de uma atualidade muito grande. E ele faz isso com muita força, realmente, com muita energia e de uma maneira bastante interessante. Eu estou feliz que já, né, o pessoal do museu tem falado que a exposição está sendo muito visitada, muitas escolas estão visitando, isso é fundamental, né? Você foi educador em escola, é fundamental levar, né, os jovens para pensar a história criticamente. E nós estamos na virada imagética, nossa garotada pensa por imagens, e o Marcelo é o grande mestre das imagens históricas e da memória. Perfeito, eu acho que com isso a gente pode encerrar por aqui o episódio de hoje. Então, você tem mais alguma coisa a acrescentar? A única coisa que eu tenho que acrescentar é que eu tenho que viajar para São Paulo em algum momento até 5 de novembro, que é quando acaba a exposição, porque eu quero ver a exposição. Não posso ficar aqui à distância e não tomar parte disso. Alô, Toracon Fritters, vamos patrocinar. Eu posso proporcionar a hospedagem. A hospedagem eu garanto. Dia 14, o lançamento do catálogo, 14 Verdade. de setembro. Vamos fazer aqui, então, o jabá completo e contar que a mostra está em cartaz a partir do dia 5 de agosto e vai ficar em cartaz até o dia 5 de novembro de 2023. Aos sábados, a visita é gratuita. Às quintas-feiras, o museu fica aberto até mais tarde, se eu não me engano, até às 9 horas da noite. Na descrição do episódio eu vou colocar a informação com precisão.
No dia 14 de novembro, uma quinta-feira, temos o lançamento do catálogo às 7 horas da noite. Em geral, quem faz o catering dessas coisas é o Kes, então vale muito a pena participar. Eu gosto de donut, Márcio. Muito bom. Nossa, eu sou fanático seguidor dele também. Então eu sempre faço propaganda por aqui. E agora, no fim do episódio, a gente sempre deixa algumas dicas que tenham relação com o que a gente falou hoje no episódio. Bom, a dica principal que a gente dá é: visitem a mostra. Aos sábados é gratuita, durante os outros dias da semana, segundas o museu fica fechado, mas está aberto de terça a domingo. Nossa dica é: visitem a mostra e participem do lançamento no dia 14. Márcio, você tem mais alguma? Tem também o catálogo da Marielle Franco, que o Marcelo Brodsky fez parte. Ele foi curador das imagens, foi lançado agora, nessa semana passada, o catálogo no próprio museu e também está à venda na loja do museu, na lojinha do museu. Perfeito. Verdade, tem a fotobiografia da Marielle Franco. Eu vou deixar 2 indicações do podcast do IBE, o E Eu Com Isso, nossos amigos, companheiros, que eles têm um episódio sobre o genocídio armênio e um outro episódio sobre o atentado à AMIA. Então eu vou deixar o link na descrição do episódio também para quem quiser ouvir. Eles estão muito bons. Vale muito para entender mais dessa história. Quer dizer, dessas histórias. Theo? Já foi. Só pra visitar a mostra mesmo. Gente, vaquinha, pra fazer a vaquinha. Minha indicação é fazer a vaquinha. Alô, Olha, eu Safra? agradeço muito, viu, Ângela? Agradeço, Ângela, até o espaço, o convite, a oportunidade de estar conversando com vocês e de participar do Torá com Fritas. A gente que agradece, foi realmente muito bom. Márcio, muito obrigado. Um prazer muito grande te conhecer. Eu tinha contado pro Márcio antes de começar a gravação, mas eu conto pros ouvintes, eu já conhecia o trabalho do Márcio. Eu li textos dele quando eu estava na graduação de letras. Então foi muito bacana poder bater esse papo, conversar. Fica aberto o convite para voltar mais vezes. Foi muito bom conversar com você, Márcio. Um prazer enorme. Aceito. Muito bem. Então, com isso, a gente termina por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, toracomfritas@gmail.com, o nosso Instagram, @toracomfritas. Também podem nos seguir no Twitter, @toracomfritas. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso podcast no seu tocador preferido. Torá com Fritas é feito pela Angela Goldstein e pelo Theo Hotz, amigos idealizadores e apresentadores do podcast. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele é só procurar no Insta pelo @aludesempre ou aluprodu. A nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que nos ouviu até agora. Muito obrigado e até a próxima.